Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 14 do Colégio Naval de 1993. Um polígono regular admite para a medida de suas diagonais apenas os números n1, n2, n3 e n27, tais que n1 é menor do que n2, que é menor do que n3 e assim por diante, que é menor do que n27. Logo, quantos lados esse polígono ele possui? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar no quadro, do lado esquerdo, polígonos que possuem uma quantidade par de lados, né? O quadrado, o hexágono e o octógono. E do lado direito, eu vou colocar polígonos que possuem uma quantidade ímpar de lados, o pentágono, o heptágono e o eneágono. O pentágono com 5 lados, o heptágono com 7 lados e o eneágono com 9 lados. E o que nós vamos fazer? A gente vai analisar a quantidade de diagonais desses objetos. Perceba que no caso do quadrado, o que nós temos aqui? Ó? No caso do quadrado, a gente tem duas diagonais. Né? A gente tem essa diagonal e temos essa diagonal aqui também. Só que essas diagonais, que são duas, elas possuem o mesmo comprimento. E nós queremos aqui analisar apenas diagonais de comprimentos distintos. Então, embora o quadrado ele possua duas diagonais, em termos de comprimento, o quadrado possui apenas uma diagonal. Então, o quadrado, vou colocar assim, ó, o quadrado ele possui 4 lados e ele tem uma diagonal. Na verdade, ele tem duas, mas em termos de comprimento, ele tem apenas uma diagonal só. Então, aqui eu estou representando a quantidade de lados deste objeto aqui, e aqui eu estou representando a quantidade de diagonais em termos de comprimento. Agora, quantas são as diagonais do hexágono em termos de comprimento? Então, perceba que esta aqui é uma diagonal, esta daqui é uma outra diagonal, só que esta próxima diagonal aqui, ó, ela tem o mesmo comprimento desta primeira diagonal. Então, o hexágono ele tem duas diagonais apenas em termos de comprimento. Ele só possui esta diagonal aqui e esta diagonal aqui em termos de comprimento. Então, eu vou colocar assim, o hexágono que tem 6 lados, em termos de comprimento de lados, ou melhor, de comprimento de diagonais, ele possui duas diagonais. É como se essa daqui fosse a diagonal de comprimento N1 e essa daqui fosse a diagonal de comprimento N2, como nos diz o enunciado do problema. E perceba que, à medida que a gente vai aumentando, parece que as diagonais elas seguem esta progressão aritmética, 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos analisar aqui o octógono agora. Perceba que o octógono tem esta diagonal, uma, esta outra diagonal, duas, esta outra diagonal, 3, né? Mas esta diagonal aqui, ó, por exemplo, ela tem o mesmo tamanho desta primeira diagonal. E esta outra diagonal, ela tem o mesmo comprimento desta segunda diagonal. Então, em termos de comprimento de diagonais, o octógono, que possui 8 lados, ele possui 3 diagonais. Então, perceba que a quantidade de diagonais dos polígonos, de quantidade de lados pares, vai aumentando segundo uma progressão aritmética. Ó. 1, 2, 3. Daí o polígono que possui 10 lados vai ter 4 diagonais, né, em termos de comprimento e assim por diante. Então, perceba que nós queremos fazer o seguinte, né? A gente quer descobrir quantos lados possui um polígono que possui 27 diagonais em termos de comprimento. Então, a gente tem que descobrir qual vai ser a quantidade de lados que a gente vai colocar aqui, ó. Então, a gente precisa descobrir qual que vai ser o número que nós colocamos aqui quando um polígono possui 27 diagonais, só que esse polígono ele tem uma quantidade par de lados. Então, perceba o seguinte, ó. E este 4 aqui, ele pode ser escrito como 2 vezes 2.
Esse 6, ele pode ser escrito como 2 vezes 3. E este 8, ele pode ser escrito como 2 vezes 4. E perceba que este 2 é uma unidade menor do que este 1. Este 3 é uma unidade maior, melhor dizendo, do que o 2. Então, o 2 é uma unidade maior do que o 1. O 3 é uma unidade maior do que o 2. O 4 é uma unidade maior do que o 3. Então, o número de lados que a gente vai colocar aqui, ó, vai ser 2 vezes 28. Porque este número daqui tem que ser uma unidade maior do que a quantidade de diagonais. Ou seja, 56. Então, um polígono regular que tem uma quantidade de lados igual a 56, ele vai ter 27 diagonais. Perceba que nós não temos essa resposta, ó, nas alternativas. Então, a gente vai buscar, ó, alguma resposta agora para os polígonos que possuem uma quantidade ímpar de lados. Então, olha só. O pentágono, ele possui quantas diagonais em termos de comprimento? Ele tem esta diagonal aqui, né? Só que esta próxima diagonal, em termos de comprimento, tem o mesmo comprimento dessa. Então, em termos de comprimento, o pentágono ele possui apenas uma diagonal. Então, vamos colocar assim, ó, o 5, flechinha 1. Ou seja, um polígono regular de 5 lados, que é o pentágono, ele possui apenas uma diagonal em termos de comprimento. E o heptágono? Perceba que o heptágono, ó, ele tem esta diagonal, ele possui esta diagonal, ó. Esta daqui já tem o mesmo comprimento desta primeira, né? E esta daqui, ela tem o mesmo comprimento dessa outra daqui, ó. Então, o heptágono, que possui 7 lados, ele vai possuir 2 diagonais em termos de comprimento, porque essa daqui é igual a essa, e essa daqui, ó, ela vai ser igual a esta diagonal. Então vamos colocar assim, o heptágono, em termos de comprimento, ele tem 2 diagonais. Então vamos analisar agora o eneágono, que é este polígono aqui que possui 9 lados. Então, olha só, ele tem esta diagonal, esta, né? E esta diagonal aqui, ó, ela já vai ter o mesmo comprimento desta. Essas duas diagonais aqui, elas têm o mesmo comprimento. Então, perceba que esta diagonal aqui, ela está associada a 1, 2, 3, 4 lados. E esta diagonal aqui a 1, 2, 3, 4 lados. Então, esta diagonal aqui, que eu acabei de fazer, tem o mesmo comprimento dessa. Então, em termos de comprimento, o eneágono, que tem 9 lados, possui apenas 3 diagonais. Perceba que é como se essa daqui fosse a diagonal de comprimento N1, essa aqui é a diagonal de comprimento N2 e essa aqui é a diagonal de comprimento N3. E agora o que nós vamos fazer? A gente quer descobrir um polígono que tem 27 diagonais em termos de comprimento, né? Só que agora com uma quantidade ímpar de lados, a gente vai ter que colocar um número daqui. Então perceba o seguinte, ó, que o 5, ele pode ser escrito como? O 5 é 2 vezes 2 mais 1. Né? O 7 é 2 vezes 3 mais 1. E o 9 é 2 vezes 4 mais 1. Então, o pentágono que tem 5 lados está associado a uma diagonal apenas. Ele possui apenas uma diagonal em termos de comprimento. O heptágono, que tem 7 lados, possui apenas 2 diagonais em termos de comprimento. E o eneágono, que possui 9 lados, possui 3 diagonais em termos de comprimento. Perceba que este 2 é uma unidade a mais do que esse 1. Esse 3 é uma unidade a mais do que esse 2. E esse 4 é uma unidade a mais do que este 3. Então, um polígono regular com uma quantidade ímpar de lados, com 27 diagonais em termos de comprimento, ele vai ter quantos lados? Ele vai ter 2 vezes 28 mais 1.
2 vezes 28 dá 56. Mais 1 dá 57. Então, qual que vai ser a nossa resposta? É a letra C. Logo, este polígono, ele pode ter 57 lados. A gente sabe que também é que ele pode ter 56, se a quantidade de lados dele for um número par. Mas como não tem o número 56 aqui, e como temos essa palavra pode, então, de fato, ele pode ter 57 lados, que é o caso do polígono regular, né? Que tem uma quantidade, então, ímpar aqui de lados, tem 27 diagonais em termos de comprimento. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.